Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas para uma Boa Ascensão. A vozinha ainda meio de taquara rachada, mas tá melhorando. Gente, trazer aqui de novo um texto dessa minha mana Elai Kumaris Orum, Elaine Cristina, essa linda, que escreveu um texto falando sobre algo que eu também tenho aí bastante conhecimento, a mônada e o trabalho multidimensional. Eu vou fazer a leitura para vocês, é um texto meio longo. Vamos lá. Não somos apenas esse indivíduo que conhecemos por nosso nome. Há vários de nós distribuídos por várias dimensões, e quando um está desajustado, sofremos aqui as consequências sem nem saber por quê. Quando nossa essência é criada, nossa centelha divina, ou melhor, de vida, nosso eu fundamental, surge a mônada, nossa origem primordial, que imediatamente começa seu processo evolutivo. Para que essa evolução aconteça, é necessário encarnar, mas a vibração da mônada é tão alta que não consegue encarnar, pois desintegraria o corpo biológico. Então, inicialmente, a mônada se desdobra em 12 seres ou 12 partes de si mesma. Essas primeiras 12 partes são chamadas eu superior ou superalma. Cada um desses 12 pedaços se dividem em mais 12, que chamamos de alma e que conseguem encarnar. Temos assim 144 partes de nós, as almas gêmeas espalhadas por todo o sistema multidimensional de criação, e cada uma dessas partes são o que chamamos de fractais espalhados por onde ninguém sabe onde nem como, né? Podemos ter fractais em todas as dimensões, todas as galáxias, todas as estrelas da criação, em todas as raças e espécies. Daí esses fractais também serem chamados de eus multidimensionais. O que conhecemos pelo nosso nome é apenas uma parte de 144 espalhadas da nossa mônada, e enquanto esses 144 não evoluírem, a mônada, ou seja, nossa essência, também não evolui. Mas, quando há um desequilíbrio, um desvio de comportamento ou qualquer outro desajuste em qualquer de nossos fractais, nós, como parte do todo, sofremos as consequências. Um trabalho multidimensional, então, viaja entre as dimensões para cuidar de todos os nossos fractais, curando o necessário para que a mônada possa evoluir e nos desenvolvermos em plenitude. Por Equilibre-se em 23/10/2021, esse pequeno trecho. Neste agora já estão chegando informações atualizadas sobre os números de divisões monádicas em pouco tempo. A Amazofia e outras escolas terão que rever seus escritos conceitos. O texto acima ainda é a base científica para estudos que temos sem modificações. Sem a profundidade nestes estudos, o grande despertar pode estar sendo adiado. Tudo em seu tempo, porém, a zona de conforto é uma escolha do ego. A ascensão necessita de compreensões profundas e de processos anteriores que irão ocorrer para que haja o preparo para tal momento. Os arcturianos que estão em solo, num corpo biológico, estão sendo ativados e suas consciências superiores serão ativadas ainda no vaso físico, encarnadas no corpo biológico. Este é o grande despertar da consciência. O corpo de dor dará espaço para o corpo de luz. Por isso, a importância dos processos de cura, para reduzir ao mínimo o tamanho deste corpo de dor, o apego e a identificação do ego
com a experiência. É o limitador do grande despertar da consciência. Em amor, em compaixão, em acolhimento, em esforços íntimos, amparados estamos. Mas quem passa pelas fases, quem precisa se esforçar, somos nós. Sansara não pode ser mais uma opção aos que escolheram o despertar neste agora. A alma fez sua escolha, mas o ego luta para que a ilusão não seja ultrapassada. Vocês têm todas as respostas aí dentro. Qual foi a escolha da sua alma para este momento? 2022 dá início na acelerada das consciências, continuidade de 2021, do grande despertar coletivo da humanidade. Não há mais tempo, a hora chegou. Eu sou grata, Elai Kumaris Orum. Minha querida, vamos lá. Gente, durante o meu processo de emergência espiritual, eu tenho um trabalho intenso de transmutação de desequilíbrios de partes da minha mônada, em especial partes que estiveram vinculadas à Igreja Católica, nas vidas de freira, né? E fui transmutando muita coisa durante o processo de emergência espiritual. E uma das coisas que foi falado para mim é que além dessas 144 partes, né, de nós mesmos, desse nosso grande eu, né, que é essa nossa mônada, da nossa família espiritual, que também nós, que essas 144 partes se desdobrariam em energias yin e yang, né? Predomínio de energia yin, predomínio de energia yang, o que daria pelo menos 288 almas, como se ainda assim elas se desdobrassem. Eu não li isso em lugar nenhum, mas eu consigo identificar pela própria numerologia quem é mais da energia yang e quem é mais da energia yin, né? E também não importa, o que importa é que a gente entenda que nós fazemos parte de uma família de almas, né? Que tem compromissos conjuntos, que tem missões, né? Conjuntas, tarefas, aprendizados em comum e que estamos aqui nesse momento por um trabalho imenso, por um compromisso imenso que nós temos de auxiliar a espiritualidade nesse processo de despertar, né? Inicialmente, eu tenho certeza, meu trabalho com o processo de despertar, de trazer esclarecimentos, de formar terapeutas com base espiritual, inclusive que conhecesse o processo de emergência espiritual, processo que eu passei há 24 anos atrás, e que estaria sendo muito comum neste momento, e realmente está, né? Chega até mim algumas pessoas que realmente têm estado nesse processo sem ter quem acompanhe, né? A pessoa pensa que tá louca, que tá surtando, exatamente como eu vivi esse processo lá atrás, né? Graças a Deus, a espiritualidade sempre comigo, me orientando e me falando exatamente o que acontecia naquele momento. Não fosse assim, realmente eu, sei lá, estaria internada aí no, no manicômio. Hoje nem tem mais, né? Mas a grande diferença entre um processo patológico e o processo do despertar vindo, né, de um processo de emergência espiritual é a consciência que nós temos de tudo o que está acontecendo. Uma pessoa que está num estado patológico, ela se identifica com a loucura, ela não sabe o que é realidade e o que não é, né? Jamais ela tem condição de continuar vivendo sua vida normal, né? E não foi o caso, nem é o caso de pessoas que eu acompanho identificando esse processo. Bom,
Então, existem trabalhos, né, em todas as dimensões da realidade, com todas essas almas irmãs, né, que fazem parte dessa nossa família de almas. E nesse momento, eu acho que o grande trabalho para que depois desse processo de cura se instalar em todas as partes que pertencem a essa nossa família de almas, a nossa mônada, a que a gente possa estar numa energia muito similar, né? Sem esses grandes desequilíbrios que foram acontecendo ao longo dessa nossa trajetória humana, né? E para que a gente possa fazer a ascensão, né? Enquanto um não estiver totalmente adequado para o processo de ascensão, a mônada toda não ascensiona, né? Aquilo que Jesus disse, enquanto houver uma ovelha desgarrada, né? Mais ou menos assim, que ele estaria aguardando que a volta do filho pródigo, né? Também. E então há necessidade de que todos da família estejam minimamente adequados para que possam fazer esse processo de ascensão. Graças a isso, muitas almas que pertencem a uma mesma família espiritual estão com compromissos de auxiliar essa família, essa mônada, e por isso absorvem karmas desta família espiritual, karmas que já não seriam seus do ponto de vista pessoal, né? Mas terminei de quitar com os meus débitos da vida humana, porque a primeira lei que opera é a lei do esquecimento, não é? Então eu posso cair no erro, no equívoco, no desequilíbrio, criar karma e tenho que resgatar esse karma e assim sucessivamente. Quando eu termino, eu vou então auxiliar a família espiritual absorvendo karma de outras almas irmãs para que o processo se acelere, tá? E isso tem acontecido com muita frequência, eu diria nos últimos 10 anos, né, desse meu trabalho de numeróloga, 25 anos, eu percebo essa aceleração nos últimos 10 anos, né? A gente percebeu o compromisso de almas chegando com essa tarefa, né, de auxiliar. Então, quando esse processo de cura se dá, né, que a gente consegue equilibrar todas essas distorções, né, acontecidas por conta do predomínio do nosso ego, o reflexo disso é um reflexo multidimensional, né? Assim como nós, quando encontramos a nossa própria luz, mesmo que o próprio Vital falou, né? A nossa luz é suficiente para iluminar 1000 pessoas ao nosso redor. Da mesma forma, imaginem uma família de almas totalmente equilibrada, totalmente pronta para fazer a sua ascensão. Também muito mais, né? Esse reflexo vai ter uma profundidade, um alcance muito maior em todos os mundos, né? Do qual a gente possa, de alguma maneira, estar fazendo parte nesse momento da nossa evolução, da nossa missão como almas, não importa, tá? Então, gente, é isso, certo? A diferença é dessa divisão em almas yin e yang da mesma família, né, com predomínio da energia yin, predomínio da energia yang dentro dessa mesma família espiritual, aumentando, né, dobrando de 144, que seriam as almas originais, para 288 almas. Conceito que foi trazido para mim lá atrás, há 24 anos atrás, nesse meu processo. Certo, gente? É isso aí, vamos lá, fazendo o nosso trabalho, né? Independente de se eu saiba que é isso ou não, né? A própria numerologia é uma ferramenta que daria para
orientar nesse sentido para quem desejar saber, mas se não, vamos fazendo o nosso trabalho, desenvolvendo as virtudes da quinta dimensão, é o suficiente para que a gente esteja contribuindo com toda a espiritualidade, com toda a hierarquia celeste e auxiliando o planeta neste momento de transição e de ascensão. Certo, pessoal? Vamos que vamos. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e namastê.